vamos começar a desconstruir uma série de mentiras colossais, emanadas do príncipe das trevas, reverberadas por seus adoradores diretos e consolidada por ignorantes funcionais. Comecemos por aquela que, na minha opinião, vem a ser uma das mais avassaladoras mentiras estabelecidas no mundo atual. Tal mentira espetaculosa derrete mentes e corrói a fé de uma gama enorme de pessoas há mais de séculos. Trata-se da mentira sobre o formato da Terra. A Terra nunca foi, não é e nunca será uma bola giratória suspensa num abismo a vácuo, equilibrada, estabilizada por uma força não verificável, nem reproduzível, nem provável em uma velocidade a mais de 107.000 km por hora em torno de outra bola colossal incendiária que também se movimenta em um sistema agregado de outras bolas giratórias gigantes em uma velocidade a mais de 2,3 milhões de quilômetros por hora. Com todo respeito a quem ainda crê seriamente nisso, mas aceitar tal ideia beira a morte da sanidade intelectual. Embora esse inventário consista em explorar o que entendi sobre tudo, não vou me furtar à necessidade de apresentar argumentos e fatos que corroboram a verdade de que a Terra é plana, estacionária, regida pela força eletromagnética, capsulada por um domo que está inserido em uma expansão com forma geométrica espacial que delimita os tempos e as dimensões. Vamos aos argumentos com seus devidos fatos. A água sempre diz a verdade. Se queremos ver se há uma força influenciando uma matéria, em especial um líquido, só observarmos a dinâmica dos fluidos. Dinâmica dos fluidos é um ramo científico que estuda, observa e constata o movimento dos líquidos e gases. Se a Terra fosse uma bola giratória, todo o volume d'água fluiria dos polos para o eixo do giro, que seria na direção da linha do Equador. Isso não acontece. Por quê? Porque a Terra é plana, imóvel e estável, influenciada e regida pela força eletromagnética que, gerando um campo magnético, mantém toda a matéria estável e em sua dinâmica natural. A Terra é como uma tigela circular contendo um caldo com 5 pedaços de carne sobressaindo na superfície desse caldo. Nessa analogia, a tigela é o plano terrestre, o caldo são os oceanos e os pedaços de carne, os continentes. É óbvio que há uma série de informações detalhadas sobre o funcionalismo dessa enorme estrutura chamada Terra, mas essa analogia resume bem o real formato do nosso reino. Nunca esqueça, a água, matéria líquida, sempre revelará a verdade. Ela sempre vai assumir a forma do recipiente e sempre com sua superfície nivelada. Não é à toa que o padrão de medida de altura em uma superfície terrestre é sempre o nível do mar. Um nível só pode nivelar com base em uma superfície plana. Não há uma filmagem em tempo real que registre a curvatura do volume de água em uma superfície esférica. Não há uma experiência observável e reproduzível sequer que comprove uma matéria líquida se fixando em uma superfície esférica. Atribuir a fixação de enormes volumes de água, como oceanos, em uma esfera à força da gravidade, sem que esta nunca tenha sido cientificamente observada, verificada e reproduzível, é desonestidade e insulto intelectual.
Não importa o que dizem sobre a gravidade, é necessário experiência reproduzível. Não importa os cálculos da gravidade, é necessário experiência reproduzível. Não importa se cientistas, físicos ou gênios renomados e mundialmente badalados aceitam e defendem a existência da força gravitacional, é indispensável uma experiência observável, reproduzível e verificável. A força da gravidade nunca foi, não é e nunca será observável, reproduzível e verificável, pois a mesma não existe. É uma invenção. É uma sensacional mentira que ocupou o lugar da única verdade que explica a dinâmica da matéria em nosso reino. A Terra é eletromagnética. Tudo é eletromagnético. O eletromagnetismo é a verdade que sustenta nossa existência, estrutura e natureza terrena. Ainda em caráter de refutação, entenda que acreditar numa bola giratória repleta de imensos volumes de água, sem considerar a dinâmica dos fluidos, constatando um inevitável vazamento de águas pelas laterais, ou seja, o eixo dessa bola, é insultar e desprezar um dos conceitos básicos da física, a força centrífuga. Para bom encerramento desse assunto, te encorajo a procurar vídeos que demonstrem a força centrífuga em ação e tire suas próprias conclusões. De igual forma, te encorajo a procurar vídeos que comprovam a existência e o poder do eletromagnetismo. Há inúmeros registros visuais de experiências observáveis, reproduzíveis e verificáveis do eletromagnetismo, gerando um campo magnético e estabilizando a dinâmica natural da matéria. É possível que você encontre um excelente trabalho científico de David Lapointe, mostrando evidências de como o eletromagnetismo é uma potencial resposta para todas as questões que envolvem o funcionalismo do plano terrestre. Não posso cometer o sacrilégio de não mencionar que a única fonte de conhecimento na atualidade que indica o verdadeiro formato e funcionalismo da Terra é a Bíblia. A Bíblia em seus textos originais. A Bíblia não só indica a terraplanicidade do reino em que habitamos, como apresenta mais informações plenamente factíveis. Pelas Escrituras Sagradas, entende-se que as águas já existiam antes de formas de vida aparecerem e se organizarem. De fato, onde há água, há vida. Há águas em cima do firmamento. De fato, somente águas poderiam filtrar a incidência do plasma que há na expansão exterior do campo magnético da Terra. O Sol, a Lua e as estrelas foram criadas a partir do funcionamento da Terra e não o contrário. Absolutamente todas as civilizações avançadas e astronomicamente esclarecidas da antiguidade apontavam que os astros celestes funcionavam como peças e engrenagens de um enorme relógio fixado no céu que indicava precisamente os eventos cataclísmicos. Trocar o conhecimento de civilizações milenares por um órgão governamental que mal completou 7 décadas de existência, como é a NASA, seria uma insensatez e arrogância descomunal. Em paralelo à contribuição que a Bíblia dá para compreendermos as reais características e o funcionalismo do plano terrestre, há também os registros históricos de povos antigos que associaram os eventos causados pelo eletromagnetismo terrestre à manifestação de entidades que passaram a ser adoradas como deuses.
Tantos os extintos incas, maias, astecas, sumérios, até os nórdicos, Rapa Nui, Nabta Playa, como os existentes egípcios, aborígenes e povos indígenas em geral, têm em suas raízes religiosas, por assim dizer, uma associação inconsciente de manifestações e eventos eletromagnéticos a suas respectivas divindades. Vemos nos diversos achados, registros, símbolos, esculturas, pinturas, esfinges e monumentos dessas civilizações figuras que remetem a um fenômeno até então desconhecido que recebeu uma interpretação de cunho religioso, místico ou mitológico. À medida que aquela civilização não entendia os eventos que a inversão do campo magnético, por exemplo, proporcionava, o mais comum a fazer era personificar tal fenômeno como uma ação de entidades superiores, batizadas de deuses. A imagem da deusa hindu Kali e seus vários braços estendidos, os cabelos serpentinosos da Medusa, a Vajra dos budistas, dentre outros símbolos religiosos, nos faz pensar que esses povos antigos viram esse padrão em algum fenômeno por eles desconhecido, associando a uma manifestação divina, quando na verdade tais fenômenos podem ter sido promovidos pelas várias formas do eletromagnetismo irromper. Citar essas hipóteses serve para ajudar a entendermos que tanto a Bíblia como o registro histórico, cultural e religioso de várias civilizações antigas apontam, ainda que de forma inconsciente e mal interpretada, que em vários momentos da existência do plano terrestre houveram eventos que indicam que a Terra, o Sol, a Lua, as constelações, os astros celestes compõem um colossal maquinário dimensional que interage diretamente com os ciclos e oscilações do campo magnético da Terra. Para melhor entendimento dessa afirmação, é necessário compreender o que é inversão do campo magnético da Terra. Porém, antes de falarmos especificamente desse assunto, é importante saber como foi o evento da criação dos céus e terra que conhecemos e onde habitamos.